Olá a todos, meu nome é Daniel e hoje eu lhes trago mais um vídeo, dessa vez abordando o tema da graça e do monergismo, mais especificamente como a graça resistível pode coexistir com a afirmação do monergismo, coexistência essa que é presente, muito enfatizada dentro da tradição luterana. Pois bem, primeiro de tudo, é importante deixarmos claro qual seria a concepção de monergismo, qual seria a concepção que estamos trazendo aqui. E a concepção de monergismo basicamente surge dentro da controvérsia referente à conversão do homem, em que o homem passa do estado de irregenerado, do estado de filho da ira, ou seja, o que for, para o estado de convertido, para o estado de filho de Deus. E bom, a afirmação do monergismo nada mais é do que dizer que essa conversão é obra tão somente de Deus e não do homem. Ou seja, quando Deus converte alguém, não é devido a uma cooperação do homem, como se o homem, por exemplo, realizasse o início, e então Deus realizasse o fim, ou Deus iniciasse a obra e o homem completasse acrescentando algo à obra de Deus, mas sim como uma conversão unicamente realizada pelo próprio Deus, pelo poder do próprio Deus. Isso seria a afirmação monergista. E agora temos também que deixar claro qual seria a concepção de graça resistível, o que significa essa ideia. Graça, primeiramente, em uma concepção mais basilar, seria algum tipo de auxílio realizado por Deus no homem, seja uma moção, algum tipo de iluminação, enfim. Disse que o Espírito Santo ilumina, age no homem, para que o homem, então, possa realizar alguma coisa, possa sair do estado em que ele deseja tão somente o mal, para poder realizar boas obras no sentido espiritual. E, bom, afirmar que essa graça é resistível significa afirmar que essa moção realizada pelo Espírito Santo não chega ao seu término de maneira infalível, mas sim de maneira falível. Ou seja, Deus, quando quis conceder aos homens a graça pela qual eles pudessem se converter, ele não quis concedê-la de tal modo que essa graça fosse uma graça infalível, desconsiderando qualquer tipo de possibilidade do próprio homem desvirtuá-la, do próprio homem, uma vez tendo recebido a graça, destruí-la, expulsá-la de si, expulsando também o próprio Espírito Santo de si. Então se diz que o homem pode resistir à graça, se opor à graça. Por exemplo, para ilustrar essa questão da graça resistível, em uma perspectiva que afirma se de dois homens que igualmente escutaram o Evangelho e tiveram acesso aos meios da graça, que inclui o Evangelho, um deles se converte e o outro não, o outro rejeita essa mensagem evangelística, isso não se deve a uma vontade de Deus antecedente, a uma vontade de Deus de querer que tão somente esse que se converteu se convertesse, ao passo que o que não se converteu não se convertesse. Pelo contrário, Deus queria igualmente que ambos se convertessem. No entanto, Deus não queria que isso se desse de maneira absoluta, mas sim de maneira condicionada, a saber, pela condição de que não resistissem, de que não se opossem àquilo que Deus lhes oferecia. E, portanto, quando um deles se opõe àquilo que é oferecido gratuitamente por Deus, Deus agora não mais quer convertê-lo como que por coação, mas sim permite que esse homem não se converta e permaneça em sua vida de pecados, ao passo que o outro, por receber a graça
sem resistência, a graça que por sua vez é resistível, é falível nesse sentido, quanto à consecução daquilo que intenta, ele é convertido. E bom, a questão surge primeiramente porque parece que há sim uma cooperação necessária da parte do homem, no sentido de que ele querendo aquilo que a graça oferece, então é convertido, ao passo que aquele que não quer não se converte. Seria uma espécie de sinergismo. Porém, uma coisa muito importante a se destacar é a seguinte: quando o homem se converte e alcança o término daquilo que a graça concede a ele, isso não se deve de maneira alguma por uma produção de bem espiritual por parte do próprio homem, porque o que ele faz é tão somente aquilo que foi dado a ele por Deus. Então não é como se o homem acrescentasse algo à graça. Pelo contrário, ele faz tão somente na precisa medida daquilo que a graça o concedeu. Então, ainda assim, é uma coisa realizada tão somente pelo influxo divino. Não é como se sem a graça o homem pudesse fazer qualquer coisa em direção à graça. Pelo contrário, ele está em um estado totalmente afastado de Deus, sem essa graça. E aí, quando essa graça o alcança, pelos meios da graça, ele então é convertido. Ao passo que aquela pessoa que resiste à graça e não se converte, ela o faz unicamente por ter posto impedimentos àquela graça que poderia realmente salvá-la, caso ela não assim procedesse, caso ela não fizesse algo de ruim, resistindo à graça. Mas devemos notar que há uma assimetria entre esses dois casos, o que pode ser elucidado dentro da questão da linha do mal e da linha do bem. Porque em um caso a pessoa tem que fazer alguma coisa para que a graça não se efetue. Adicionar algo dela mesma, a saber, a própria resistência, o impedimento. Ao passo que no outro caso a pessoa não adiciona nada dela, mas tão somente faz aquilo que é concedido a ela, aquilo que é possibilitado em virtude de uma graça que ele chegou pelos meios. E, bom, a assimetria entre a linha do mal e a linha do bem consiste no fato de que, enquanto a linha do bem é positividade, é ser, é ordem, a linha do mal não consiste senão em privação, não consiste senão em não ser, em coisas negativas, em negatividade. No sentido de que, quando alguém opera mal, quando alguém faz uma má ação, essa má ação, na mesma medida em que é má ação, não é um algo, mas precisamente um não algo, uma coisa que está privada da ordem devida. E aqui a gente traz a noção também, é óbvio, do mal como privação do ser devido. Então, quando se trata de uma má ação, não é como se houvesse algo positivo sendo adicionado a ela, como uma forma da ação positiva que a torne má. Pelo contrário, a forma da má ação seria justamente uma ausência. Portanto, sempre quando estamos tratando de coisas más, estamos tratando do não ser, estamos tratando de negatividade. Ao passo que quando se trata de coisas boas, estamos tratando de coisas positivas, estamos tratando de ser. Afinal de contas, como dizem os escolásticos, o ser e o bem são convertíveis. Então, sempre quando há bem, formalmente falando, também há ser. Portanto, nesse sentido, podemos ver que não há uma simetria entre o caso onde alguém recebendo uma graça se converte e no caso onde alguém recebendo uma mesma graça não se converte. Porquanto no caso onde alguém recebe uma graça, ele recebe uma certa coisa positiva. Ele recebe ser. E portanto ele não acrescenta esse ser, ele não adiciona algo a esse ser, mas faz precisamente aquilo que aquele ser concedido, que é aquela graça concedida a ele, o permite fazer. Ao passo que quando o homem resiste a essa graça, ele adiciona o impedimento. E esse adicionar o impedimento não deve ser entendido como um acréscimo de ser, um acréscimo de positividade. Pelo contrário,
É uma negatividade, ele faz menos daquilo, ele faz menos que aquilo que aquela graça concedida o possibilitou fazer. Então, digamos que é uma mesma graça concedida a ambos, gratuitamente, tão somente em virtude de Deus, e aquele que não se converteu, resistindo à graça, fez menos do que essa graça o possibilitava fazer, o que essa graça o possibilitou fazer. Então ele pôs impedimentos, e esse menos não pode ser tomado como se fosse um bem não originado em Deus como sua causa primeira, porquanto sequer é um bem, é um mal, formalmente falando. E a única cooperação de Deus, nesse caso, é uma cooperação chamada pelos teólogos de cooperação material. Ou seja, na má ação, Deus coopera unicamente concedendo aquilo que ela tem de ser. Mas, ora, aquilo que ela tem de ser, como vimos, não pode ser de modo algum o que a torna má, pois, caso contrário, o ser e o mal poderiam ser igualados, o que é uma coisa absurda, uma vez que o mal é justamente a ausência de um ser devido. Portanto, embora Deus coopere materialmente, apenas concedendo a possibilidade entitativa do ato mal, do ato ao qual se acrescenta a privação em si mesma, que constitui formalmente o mal, é causada unicamente pelo homem como causa primeira, e não há absurdo metafísico nenhum nisso, pelos motivos que apresentamos. Então, vemos que no caso onde alguém se converte, isso se deve unicamente à graça concedida a essa pessoa por Deus, ou seja, isso se deve unicamente à operação divina nela. Agora, em virtude do fato de que essa operação divina não é necessariamente infalível, porquanto a graça é resistível, no caso onde alguém não se converte, isso se deve apenas a essa pessoa. Isso não se deve, como dizem alguns, ao fato de que Deus não quisesse realmente que aquela pessoa que não se converteu não se convertesse. No entanto, dizemos que Deus não quis com uma vontade absoluta, porquanto, sendo justo, ele também não quer que aquele que rejeita aquilo que ele dá gratuitamente, aquilo que ele ofereceu pela morte de seu filho, que é o próprio Cristo, ele não quer que aquele que tudo isso, todo esse presente divino rejeita, ainda assim seja convertido, como que por coação. E por isso mesmo podemos dizer sem nenhum problema que a conversão se deve apenas pela virtude de Deus e, ao mesmo tempo, a graça da conversão pode ser resistível. Bom, era basicamente esse tema que eu queria tratar aqui. Se gostaram, deixem um like, comentem e até a próxima.